Tribunal Misto decide hoje sobre impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E você vai ver também. Depois da chegada de um lote de vacinas da Pfizer, o Ministério da Saúde recebe mais 7 milhões de doses. O Brasil tem 14 milhões e 400 mil desempregados, o maior número desde 2012. Tumulto em Israel deixa mais de 40 mortos. Depois da mudança no susto por causa da pandemia, agora algumas empresas devem adotar um modelo que mistura o home office e o trabalho convencional. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O Ministério da Saúde recebe hoje mais de 7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Somente a Fiocruz contribuiu em abril com quase 20 milhões de doses da AstraZeneca. A Fundação Oswaldo Cruz entrega um lote com cerca de 6 milhões e meio de doses da vacina da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19. As doses foram produzidas na fábrica de Biomanguinhos com insumo farmacêutico ativo importado. Os imunizantes compõem a maior remessa já feita pela Fundação. Com mais esse lote, a Fiocruz alcança 19 milhões e 700 mil doses entregues em abril, superando a previsão inicial de 18 milhões e 800 mil. Para maio, o total de doses previsto é de 21 milhões e meio. O governo federal também recebe 600 mil doses da Coronavac. A entrega estava prevista para o dia 3 de maio. A nova remessa deve ajudar os estados que ficaram sem vacina para aplicar a segunda dose do imunizante. No mês de março, foram disponibilizadas ao Ministério da Saúde 22 milhões e 700 mil doses da vacina do Instituto Butantan. Em abril, até o último dia 19, foram liberadas 5 milhões e 200 mil doses. Nesta quinta-feira, chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, o primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. Essas primeiras doses foram produzidas na fábrica da Pfizer, na Bélgica. A entrega do lote foi acompanhada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ontem, o Senado aprovou um projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes de vacinas contra a Covid-19. Assim, outros laboratórios poderiam produzir o imunizante sem pagar para o criador da fórmula. Foram 55 votos a favor e 19 contra. A matéria permite também a quebra de patentes de testes. Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados. Começou hoje de manhã o julgamento do pedido de impeachment de Wilson Witzel, do PSC, por crimes na área da saúde. O governador afastado do Rio de Janeiro pode se tornar inelegível por 5 anos e ser afastado definitivamente do cargo. O Tribunal Especial Misto é responsável por votar o pedido de impeachment protocolado pelos deputados Luiz Paulo, do Cidadania, e Lucinha, do PSDB. No pedido, ambos alegam crime de responsabilidade na corrupção da condução da pandemia de Covid-19. O Tribunal Especial Misto é formado por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. Entre os crimes apontados estão: contratos de organizações sociais tinham de 3% a 7% desviados para a caixinha da propina. Witzel ficaria com 20% do valor desviado, segundo o ex-secretário Edmar Santos. A contratação do Iabas para construir e gerir 7 hospitais de campanha ao custo total de 835 milhões, sem licitação, sob suspeita de corrupção, sendo que apenas 2 dos Iabas foram entregues. A permissão para a organização social Unir voltar a ter contratos com o governo, mesmo depois de ter sido desqualificada. A desorganização no combate à pandemia, com ações erráticas. Além de viagens e passagens aéreas pagas a Witzel, segundo o empresário Edson Torres. Ao todo, cerca de 55 milhões de reais foram arrecadados. Na sessão de hoje, a acusação e a defesa têm 30 minutos para falar. O relator do processo lê o relatório e vota. A votação segue com o desembargador mais antigo e, em seguida, intercalando um deputado e um desembargador. Para sofrer o impeachment, 7 pessoas precisam votar a favor do processo. Para sofrer o impeachment... Tribunal Misto, portanto, formado por 10 pessoas, 5 deputados estaduais e 5 desembargadores.
Ainda falando do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado derrubou um decreto da Assembleia Legislativa que proibia o leilão da SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto. Assim, com a decisão de hoje, o leilão pode acontecer daqui a pouco, às 2h da tarde. O evento vai ser realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro. A ideia é arrecadar mais de 10 bilhões de reais. 4 consórcios empresariais de grandes investidores participam do leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que acontece na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Com a concessão, uma parte da SEDAI fica com o Estado, que vai continuar responsável pela gestão e produção da água. Apenas os serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário devem ser concedidos, pelo prazo de 35 anos, à iniciativa privada. Juntos, o poder público e os futuros concessionários têm o desafio de garantir a universalização dos serviços até 2033. Para isso, as empresas vencedoras vão ter que investir cerca de 30 bilhões de reais em infraestrutura de água e esgoto, sendo 12 bilhões de reais já nos primeiros 5 anos. Também vai ser obrigatório o investimento mínimo de 1 bilhão e 860 milhões de reais na infraestrutura de favelas. As áreas de atuação da SEDAI foram divididas em 4 blocos, que serão leiloados separadamente. Cada um abrange uma região da capital e um conjunto de municípios. No total, 35 municípios devem ter os serviços de distribuição de água e coleta de esgoto concedidos à iniciativa privada. A arrecadação mínima prevista é de 10 bilhões e 600 milhões de reais, e parte do dinheiro arrecadado no leilão vai ser obrigatoriamente investido pelo Estado em projetos de despoluição na Baía de Guanabara, na Bacia do Guandu e no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca. 14 milhões e 400 mil brasileiros estão desempregados. Segundo o IBGE, esse número corresponde à maior taxa de desocupados desde 2012. O desemprego no Brasil voltou a subir no trimestre encerrado em fevereiro e agora atinge mais de 14 milhões e 400 mil trabalhadores. Segundo o IBGE, esse é o pior resultado da história para o período entre dezembro e fevereiro. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua representam uma alta de 400 mil trabalhadores, ou cerca de 3% em relação ao trimestre anterior, encerrado em novembro. A população que desistiu de procurar uma oportunidade no mercado de trabalho, os desalentados, também atingiu um patamar recorde, reunindo 6 milhões de pessoas. Apenas a categoria de trabalhadores por conta própria, com quase 24 milhões de pessoas, apresentou crescimento de 3% na comparação com o trimestre encerrado em novembro. Já a população ocupada, de 86 milhões de brasileiros, ficou estável em relação ao trimestre móvel anterior e caiu 8,3% em relação ao mesmo período de 2020. Depois de uma série de altas, a Petrobras anunciou a redução de quase 2% no preço dos combustíveis nas refinarias. A queda é de 6 centavos por litro de gasolina e 5 centavos por litro de diesel. Essas reduções passam a valer a partir de amanhã, só que o preço dos postos não segue necessariamente essa baixa. A pandemia forçou muita gente a trabalhar em casa e o home office virou uma palavra comum nesses últimos meses. Mesmo com a flexibilização das restrições, algumas empresas querem adotar agora uma mistura dos dois modelos, funcionários no escritório e em casa. Há quase 1 ano e meio, a empresa do Rodrigo adotou o home office. Ele se adaptou bem ao trabalho remoto. A gente já trabalhava de uma forma um pouco híbrida, mas essa virada de chave de vez ela aconteceu quando começou a pandemia. Começou a pandemia, a princípio foi um negócio temporário, entendeu? E depois viu que a pandemia acabou se estendendo, o período acabou se estendendo muito, e a empresa acabou adotando de vez o regime de home office, né? Uma coisa muito bacana que o home office me proporcionou é a questão eu conseguir me aproximar mais da minha filha, sabe? São coisas que o home office proporciona para você. E é muito interessante, por exemplo, eu estou fazendo reunião com o cliente, muitas vezes online, da mesma forma como estamos conversando agora. A minha filha chega aqui, por exemplo, papai, não sei o quê, eu pego, pessoal, minha filha, mostro a pessoa, que linda, não sei o quê, aí volta e continua. Você dá aquela quebrada naquela formalidade, sabe?
Mas tem empresas que já estão planejando o retorno dos funcionários para os escritórios. Caso das gigantes da tecnologia, que no começo da pandemia defenderam o home office, mas agora repensam o trabalho remoto em tempo integral. Quase todas as empresas de tecnologia do Vale do Silício disseram que agora estão comprometidas em implementar o trabalho flexível ou híbrido. A Google, por exemplo, anunciou que a partir de 1º de setembro, os funcionários que desejam trabalhar de outro país por mais de 14 dias terão que enviar um pedido formal à empresa. A mensagem foi clara: pode haver mais flexibilidade do que antes, mas a maioria dos funcionários terá que ir para o escritório. Segundo o IBGE, aqui no Brasil, quase 4 milhões de pessoas já trabalhavam em home office antes da pandemia. Mas com o novo coronavírus, muita gente foi pega de surpresa e teve que se adaptar a um modelo totalmente novo. Quase metade das empresas brasileiras adotaram o sistema remoto. No ano passado, foi necessário colocar praticamente todo mundo em home office. Agora, a gente sabe que a pandemia uma hora acaba, né? E aí você vai ter que trazer critérios mais técnicos, critérios mais, vamos dizer, fundamentados para dividir as pessoas, assim, entre aquelas que precisam ficar dentro dos escritórios e aquelas que podem trabalhar à distância. Ainda não sabemos quando a pandemia vai acabar, mas já é possível fazer algumas previsões de como será o mundo do trabalho. Segundo especialistas, a tendência é que o modelo de trabalho home office cresça cerca de 30% no Brasil. Esse número tende a crescer pela automação, pela disseminação de mais tecnologias de informática. Mas a gente deve se preparar para também ter essa competência de trabalhar à distância, para poder ter um pouco mais de competitividade no mercado de trabalho. Mesmo que o home office não seja o único modelo de trabalho existente, é possível que daqui para frente cada vez mais empresas passem a oferecer um sistema mais flexível, unindo alguns dias de trabalho remoto e outros no escritório. Esse sistema híbrido, ele vai ser pautado por algumas coisas. Primeiro, onde que as pessoas produzem mais e melhor? Quais são as pessoas que, produzindo mais e melhor, eu prefiro ter próximo de mim para poder fazê-las produzir mais, e se elas produzem melhor em casa ou nos escritórios. Você percebe que são várias questões que as organizações elas serão capazes de definir ao longo do tempo. Você não gostaria de voltar para o escritório? Não, assim, a gente fica na mão do mercado. O que eu enxergo, que o mercado onde eu atuo, assim, a grande parte das empresas já estão em regime de home office. Se for necessário, se for uma proposta muito boa, coisa do tipo, eu vou para cima, vou me encarar um presencial de novo. Mas se eu tiver a opção de escolha, eu prefiro home office, com certeza. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil tem capacidade de vacinar quase 2,5 milhões de pessoas por dia. Ele participou hoje de uma entrevista virtual com representantes da Organização Mundial da Saúde. Queiroga falou que o país tenta obter as doses contratadas da COVAX Facility o mais rápido possível, além de contar também com outras doses de algum país que algum país possa fornecer. Reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacina para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação, de modo a conter a fase crítica da pandemia e evitar a proliferação de novas linhagens e variantes do vírus. Atuamos incansavelmente para também prestar apoio emergencial a todas as unidades da Federação, de modo a assegurar o acesso a oxigênio medicinal e ao conjunto de medicamentos necessário à intubação orotraqueal, composto por anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Depois do intervalo, a gente atualiza as informações da Covid no Brasil. O país passou das 400 mil mortes. O Rio de Janeiro prorrogou as restrições até o dia 10 de maio. Os detalhes daqui a pouco.
Caixa Econômica conclui hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Recebe hoje quem tem o número de identificação social final 0. Os nascidos em janeiro, dos trabalhadores em geral, já podem sacar o dinheiro hoje nas agências da Caixa. Em Israel, um tumulto durante um evento religioso deixou pelo menos 44 mortos. O evento acontecia no norte do país, na cidade de Meron. A Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha, tinha anunciado mais cedo que pelo menos 20 pessoas se encontravam em estado crítico, antes de revisar o balanço para dezenas de mortos e 10 feridos graves. Milhares de pessoas participaram da peregrinação anual na noite desta quinta para sexta-feira, o maior evento público no país desde o início da pandemia. Em Maceió, os moradores de vários bairros estão sendo obrigados a deixar suas casas. Isso está acontecendo por causa da exploração de uma mineradora na região que deixou o solo frágil. Grandes trechos da área urbana da cidade estão sofrendo desde 2018 com um fenômeno geológico por causa de um afundamento do solo. As ruas estão sendo engolidas e as paredes das casas estão caindo. Mais de 17 mil pessoas que viviam no bairro do Pinheiro já foram realocadas, mas o chão segue cedendo em vizinhanças próximas. A remoção transformou o Pinheiro em um bairro fantasma. E agora moradores dos bairros vizinhos de Mutange, Bom Parto, além de Bebedouro, também estão vendo o fenômeno abalar os seus terrenos. Os habitantes de Bebedouro fecharam um dos cruzamentos mais importantes da região para exigir que também sejam inclusos no programa de compensação bancado pela empresa que causou o problema. A Petroquímica Braskem concordou em 2020 em pagar 2 bilhões e 700 milhões de reais para mudar os atingidos de endereço e sanar os problemas geológicos. Durante os protestos, servidores da Prefeitura de Maceió foram até o local para conversar com os representantes e marcaram uma reunião para encontrar soluções. A Braskem explorou o minério sal-gema nos arredores da cidade por décadas, e o afundamento é consequência de problemas da selagem dos poços explorados. Em nota sobre os protestos, a empresa informou que tem mantido diálogo permanente com as autoridades públicas na busca das melhores soluções para os moradores e comerciantes atendidos pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. Em 4 meses, a cidade de São Paulo já tem mais casos de dengue do que no ano passado inteiro. Os dados foram divulgados pela Prefeitura da capital. O município paulistano já teve nos 4 primeiros meses de 2021 mais casos de dengue do que em todo o ano passado. O último boletim divulgado pela Prefeitura da capital revelou que até 20 de abril a cidade registrou 2.200 casos no ano. Em 2020 foram 2.015 registros da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os especialistas explicaram que o isolamento social mais alto no início da pandemia de Covid-19 ajudou a impedir a proliferação da dengue, já que com uma menor circulação de pessoas, o vírus não se espalhou. Mas com a volta das atividades e a consequente exposição das pessoas a novos focos do mosquito, os casos voltaram a crescer. Os cuidados contra a dengue, como evitar o acúmulo de água parada e lixo, onde pode haver criadouros do mosquito, devem ser mantidos pela população. O morador que detectar possíveis locais de foco do mosquito pode avisar a Prefeitura de São Paulo pela internet ou pelo telefone 156. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo informou que todas as atividades de controle do Aedes aegypti, incluindo a ação Casa a Casa, estão sendo realizadas conforme recomendação do Ministério da Saúde. A Índia continua registrando recordes mundiais de novos casos de Covid. Hoje o país informou 385 mil novas infecções e quase 3.500 mortes em 24 horas. Nesta sexta-feira, chegou ao país o primeiro envio de ajuda médica dos Estados Unidos. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu prorrogar até o dia 10 de maio as medidas restritivas contra a Covid-19 no município. Que permanece proibida a circulação nas ruas das 11 da noite até às 5 horas da manhã. Restaurantes, bares e o comércio não essencial podem funcionar até às 10 da noite. E os locais fechados devem funcionar com apenas 40% da capacidade. A permanência nas praias durante os fins de semana e feriados continua proibida. A gente espera poder voltar a avançar, mas, de novo, é um momento de muita conscientização das pessoas. A gente precisa muito da colaboração da população.
O estado de Minas Gerais registrou queda de 38% no número de casos de Covid e, com isso, as regiões do norte do estado, do Triângulo do Norte, Vale do Aço e Jequitinhonha vão passar da onda roxa, com mais restrições, para a onda amarela, com a abertura do comércio e dos serviços não essenciais a partir de amanhã. A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinário de Covid-19, que avalia o avanço da pandemia no estado. O Brasil bateu a triste marca de 400 mil mortes pela Covid-19. Foram cerca de 80 mil óbitos somente em abril. O Ministério da Saúde confirmou mais 3.001 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O Brasil chega agora a 401.186 vítimas da doença. O país contabilizou mais mortes nos 4 primeiros meses deste ano do que em todo o ano de 2020. Também foram registrados mais 69.389 casos em apenas um dia, e o total de diagnósticos passa de 14.590. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias voltou a subir e está em 2.526 óbitos por dia. A curva de novos casos também aumentou e está em 60.386 confirmações diárias. Apesar de alto, esse número ainda indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. Na análise do mapa da doença pelo país, podemos verificar que apenas um estado registrou alta nas mortes por Covid, Pernambuco. Em estabilidade estão 16 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E em queda aparecem 10 unidades da Federação: Amapá, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. O país já aplicou mais de 46.420.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ver o balanço. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até o momento, mais de 31.240.000 brasileiros foram imunizados com a primeira dose da vacina, o que equivale a 14,75% da população. E mais de 15.180.000 pessoas receberam a segunda dose, lembrando que é a segunda dose, as 2 doses são necessárias para garantir a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro, um total de 977.784 doses das vacinas foram aplicadas no país. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever essa edição e as nossas reportagens. Tchau, boa tarde e bom final de semana.